Boa noite a todos. Este é mais um Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa. E vamos começar nosso Evangelho envolvendo nossa irmã Marlene, que vai nos trazer a oração inicial. Só um momentinho. Pode começar, Marlene. Tá sem som, Marlene. Tá bom? Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, iniciar o Evangelho esta noite, elevando nosso pensamento a Deus, pedindo a Jesus para que possamos absorver todos os ensinamentos do Cristo, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos envolver agora nosso irmão Vicente, que fará a leitura do Pai Nosso. Boa noite a todos. Vamos fazer a preparação do nosso Evangelho de hoje com a leitura do livro Pão Nosso, onde Emmanuel nos traz bastante interpretações do ensinamento do Evangelho. Vamos falar do item 50, que diz, preserva a ti próprio. É uma citação de Jesus do livro de João, que Jesus diz, vai e não peques mais. A semente valiosa que não ajuda pode perder-se. A árvore tensa que não protege permanece exposta à destruição. A fonte que não ampara poderá secar-se. A água não distribui, forma pântano. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes se asfixia pelas ervas inúteis. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeita as dosagens e na oportunidade que lhe diz respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas a favor do alto, respeitando a ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebe para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles o milagre do amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão
e as consequências dos novos desequilíbrios que sitiarão a nossa invigilância. Meus amigos, preserva a ti mesmo é o mesmo que dizer tenha cuidado contigo mesmo. Já sabemos que a providência divina jamais nos abandona. Isso é fato. O que devemos olvidar a nossa contribuição, em contrapartida, nunca nos é negado o suporte, mas, por nossa vez, devemos preservar em nós a contribuição recebida. Lembremos da frase do Mestre Jesus, vai e não peques mais. Essa frase demonstra bem que a ajuda vem, mas que a partir daí precisamos entrar com a nossa cota de esforço para caminharmos para frente. Que nunca que nos esqueçamos disso, sempre seremos ajudados, nunca estamos sozinhos, mas imprescindível o nosso esforço, a nossa participação. Para nós, principalmente, que sabemos que somos aquilo que pensamos, tudo o que ele nos pede é que tenhamos cuidado com esses pensamentos. E assim nós vamos envolver a nossa irmã Regina, que fará para nós o evangelho de hoje. Muita paz a todos. Estava prestando tanta atenção que esqueci de ligar o microfone. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar dos falsos profetas, e a mensagem que nos traz é o nosso amigo Luiz, em Bordeaux, 1861. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer, não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração, e o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má, mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se, confirmando as palavras, lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, aquelas cheias de mel, né, doce. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração. Acima de tudo mais, os que devem os seus exemplos e seus conselhos salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas, sobretudo nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que estareis
tudo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da nossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis glorificar esses silfos alígenos. Silfo alígenos, eu também não tinha a menor ideia, eu fui procurar e eu já vou colocar aqui, tá? Silfos são aqueles seres tipo mitológicos, né? E seriam os seres do ar, né? Que representavam o ar. E alígenos são velozes, então aqueles seres do ar velozes, sabe? Que perspassam nos vossos sonhos, velozes mesmo, né? E que, tão efêmeros, só podiam deleitar o vosso espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que nem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre aos vossos filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar. Que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz em que vos esperam todos aqueles que vos precederam. Muito bonita essa mensagem, né? Muito, muito bonita. Se for por otimismo e esperança, nós vamos logo, né? E aí, para começar, eu vou contar, eu adoro historinha, né? Então, eu vou contar uma lendazinha bem curtinha de uma lenda hindu que tinha, conhecida como a lenda do burrinho, para a gente comparar essa de falsos profetas, né? Então, um homem tinha um burrinho que o ajudava muito no trabalho, né? Ele trabalhava muito, muito. Só que esse senhor era pobre e ele não tinha pasto e não tinha como dar de comer ao burrinho. Mas o burrinho trabalhava muito, ajudava muito ele. Mas ele sabia que o burrinho ia acabar morrendo. Então, o burrinho foi emagrecendo e já estava ficando ruim. E ele não sabia o que fazer. E aí, um dia ele estava andando num caminho lá e encontrou um tigre morto. Ele foi lá, tirou a pele do tigre e colocou em cima do burrinho. E à noite ele soltava o burrinho com a pele de tigre em cima dele. O burrinho ia para o pasto dos vizinhos todos lá e comia, porque lá tinha pasto, e ele não, né? Então o burrinho comia, comia, e ficou gordinho, ficou fortinho, né? E todas as noites ninguém mexia com o burrinho, porque todo mundo achava que era um tigre, né? Aí, uma certa noite, o burrinho estava lá, e aí apareceram algumas mulas, né? Com aquele barulho, que eu não sei qual é o barulho que a mula faz, mas vamos supor que ela urrasse, né? E elas estavam fazendo o barulho, né, de uma mula, e ele chamou a atenção dele, mas aí o instinto falou mais forte, né? Ele olhou e, né, o burrinho comendo, mas ele olhou e aí ele não resistiu e urrou também de volta, mesmo porque ele não ia raciocinar que não deveria, né? E aí ele urrou de volta. Quando ele urrou de volta, o dono do pasto acordou, veio lá com uma arma e matou o burrinho. Ou seja, ele ia morrer de qualquer jeito mesmo, né, coitadinho? Mas o que ali essa lenda nos diz? Que a aparência ela vai até uma certa parte, mas a verdade sempre aparece, né? Isso não dá para a gente viver de aparência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso que a gente quer, que a gente é enganado pelas aparências alheias e, às vezes, a gente também assume uma aparência que não é a nossa, né? Porque, assim, a fama, os nossos gestos, a forma, a autoridade, são aspectos de uma pessoa, mas, de modo algum, é a pessoa em si. A pessoa em si é aquilo que ela carrega bem dentro dela. E a maioria de nós não somos transparentes, né? Ainda não somos evoluídos para isso. Então, para isso, o estudo de toda o Evangelho, toda a doutrina, de tudo que a gente possa fazer para crescer, para evoluir, serve de análise para toda o julgamento que a gente for fazer, apesar da gente não fazer julgamento, mas a gente de ver a verdade, né? Então, assim, a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Assim como as palavras sem obras são palavras vazias. As palavras só não querem dizer nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas pregações, né?
A gente, de repente, começa a falar para os outros, ó, faça isso, mas a gente mesmo está fazendo o quê? Né? A gente está fazendo? Não. Palavras sem obras são palavras vazias, né? E nesse ponto, a gente tem umas comparações que a gente tem Mateus, no capítulo 23, no versículo 27 e 28, quando Jesus fala, né? Ai de vocês, escribas e fariseus, que parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Por que ele dizia isso? Porque os escribas e os fariseus viviam de aparência, né? Eles tinham lá aquelas vestes bonitas, eles tinham todos os dogmas deles, né? Aquele monte de coisa para cumprir, né? As leis, já que eles cumpriam, mas, na verdade, a misericórdia, a bondade, a caridade não faziam muito parte dessas regras que eles cumpriam. Então, eles viviam de aparências e não passavam de hipócritas, né? E Jesus sempre conseguia mostrar a diferença, né, entre uma pessoa humilde e essas hipócritas. E, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com elogios, né? Quando as pessoas vêm muito melosas, ela faz muito elogio, porque isso vai direto no nosso ego. E se a gente tiver um pouquinho carente, né? Ou se tiver aquele orgulho, aquilo infla nosso ego, né? E não é assim que nós somos, que nós vamos evoluir, e, na verdade, nós não devemos ser. Porque Jesus já dizia, ele era muito enérgico, mas, ao mesmo tempo, ele era doce. Então, ele falava, tomai cuidado com suas atitudes, né? Aí, avaliar as nossas atitudes é um exercício que nós devemos fazer o tempo todo, porque a gente tem uma tendência de sermos muito críticos com os nossos semelhantes e muito condescendentes conosco mesmos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê alguém fazer alguma coisa errada, de criticar. Assim, iminentemente, a gente tem o ímpeto de criticar, né? Mas e se a gente se colocar um pouquinho naquele lugar, será que a gente faria aquilo, dependendo da ocasião? Nunca faríamos? Meio difícil, né? Porque a gente é muito imperfeito ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado para criticar. Não, melhor não criticar. Vamos ter condescendência com as pessoas. Sermos críticos com nós. Nós, sim, merecemos ser críticos para nós podermos tomar cuidado com essa nossa palavra, que às vezes ofende, com os nossos atos, que precisa de muito mais bondade, né? A gente só pode julgar as obras pela indulgência, pela bondade, pelo amor, pela caridade, como diz no texto aqui, né? Se uma pessoa apresentar tudo isso, com certeza, ela é uma seguidora de Jesus, né? Um verdadeiro filho de Deus, né? Nunca negociar com Deus, né? E aí a gente também tem essa passagem lá de Jesus no templo, quando ele fica muito bravo, né? Que está no Mateus, no capítulo 21, no versículo 12 e 13, né? Todo mundo conhece essa passagem. E aí Jesus chega e muito nervoso, porque virou um comércio aquele pedaço, né? Porque as pessoas compravam as oferendas ali para levar já para ofertar no altar lá do templo, né? E ali tinham pombas, ali tinham coisas de tudo quanto é tipo, tinham cordeiros, tinham várias coisas. E ali era um comércio bem complicado, né? E aí ele fica muito bravo, e ele vai, derruba tudo, quebra tudo, e aí ele fala, minha casa é de oração, e vós tornastes aqui num covil de ladrões. E Deus não vende benefícios, né? Isso seria, né, da nossa parte, humanizar Deus, né? Nós não podemos humanizar Deus, os humanos são extremamente imperfeitos, e Deus é só sabedoria, perfeição, né? E longe de nós compararmos, né, Deus com nós, que a gente só dá uma coisa quando recebe, ou então a gente dá pensando em receber. Então, não pensar nunca nesse tipo de coisa, né? Nosso orgulho é extremado, são coisas com as quais a gente deve tomar cuidado. E nos falsos profetas, né? Ele é a primeira coisa que aparece, né? Então, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 a 14, tem aquela passagem do fariseu e do cobrador de impostos que vão orar no templo, né? As orações no templo, elas eram feitas em voz alta, né?
Então, todo mundo escutava a sua oração, né? Já começava por aí, né? Você não conversava com Deus, você gritava para todo mundo ouvir. E aí o fariseu, ele começa assim, né? Eu que jejuo 2 vezes por semana, porque na época era comum jejuar 1 vez por semana, né? E aí ele quer mostrar que ele é melhor, né? Então eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago 10%, quer dizer, 10% de tudo que eu ganho, né? A 10ª parte. Eu dou em dízimo, né? Eu faço as orações, eu sigo as regras, não sou como esse cobrador de impostos aqui do lado, que não cumpre essas regras todas, né? Assim, já se comparando, já se achando muito melhor, e ainda coloca em evidência o outro que, por pior que fosse, não merecia isso, né? Já o cobrador de impostos, como se sentia meio ruim com a situação de ser um cobrador de impostos e se achar já um pecador, ele só batia no peito e pedia perdão, sem coragem de levantar os olhos para o altar, para olhar para Deus, né? E ele batia no peito e pedia perdão pelas atitudes dele, pelas coisas que ele tinha que fazer para sobreviver. Então, assim, ainda no final dessa citação, se diz que o cobrador de impostos foi para casa como um verdadeiro cristão, muito melhor do que o fariseu que estava ali, um hipócrita, como dizia Jesus, né? Então, a gente tem que promover mudanças, né? Aprender a conviver com essa parte de ódio, do mal, transformando isso em amor, em bem, né? Fazendo o possível, pelo menos da nossa parte. Uma vez, um exemplo disso, o Chico sempre tem várias histórias interessantes, né? Uma vez o Chico se atrasou um pouquinho lá nos trabalhos dele para chegar, e sempre tinha aquela multidão, né? E ele passando pela multidão, uma senhora muito bem arrumada, muito bem vestida, chegou no Chico e falou para ele: eu não posso perder muito tempo aqui, você está atrasado, eu tenho compromissos, eu sou uma mulher muito ocupada. E deu uma bofetada na cara do Chico. O Chico ficou sem saber o que fazer. Apesar de toda a sua bondade, ele era humano, né? Nós, com certeza, a gente já partia para a bofetada também, né? Mas ele ficou sem graça e ela falou: eu preciso que você me dê um passe logo para eu poder ir embora, né? E aí ele, né, naquela conversa com o Emmanuel, que ele sempre tinha, saiu de lado, virou e falou assim: eu não tenho condições de dar um passe nessa mulher. Aí o Emmanuel respondeu para ele: você tem toda a razão, mas ela tem necessidade. Vá lá e dê o passe com todo o seu amor. Ele foi lá e fez isso. Mas era questão de sintonia, né? O Chico já tinha uma sintonia tão clara que ele não ficava sem essa comunicação. Então, por mais que ele tivesse problemas, né, de ser um humano imperfeito, ele sempre estava em conexão com os espíritos de bondade. E eles sempre assessoravam. É isso que a gente tem que buscar, né? Essa conexão. A gente tem que fazer de tudo para ter conexão todos os dias. A gente tem que orar, meditar, se possível, entrar em conexão com os nossos amigos do alto, né? Entrar em conexão com Deus, abrir nosso coração, nosso pensamento, nosso corpo, para que a gente receba essas energias. Só assim a gente vai conseguir realmente essa mudança que a gente fica imaginando que é uma bênção para o mundo, né? E nós vivemos hoje numa época de muita informação, é muito bom, porque tudo você vai lá, né? Vai no Google da vida lá, tudo que você quer, pergunta, o Google te responde, de uma forma boa ou não, verdade ou mentira, ele responde. Várias opções você tem lá. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque do mesmo jeito que tem isso, nós temos todas as redes sociais aí, principalmente o tal do WhatsApp, onde nos chega todo tipo de notícia. Algumas boas e um monte de ruins, de mentiras, de enganos, né? E às vezes algumas para enganar mesmo, com o intuito de enganar, né? Quem nunca fez uma compra aí pela internet não recebeu, quem nunca teve uma reclamação, né? De ser clonado o seu celular. Então, são as inconveniências do progresso do mundo moderno, né? Então, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, verificar a verdade, saber se é ruim, se isso vale a pena, né?
como a gente pode, o que devemos passar para frente, se devemos passar para frente, para a gente não propagar mentiras, não virar um falso profeta, né? A gente tem que fazer o possível e o impossível para viver dentro da verdade, para viver dentro do amor, da paz, da fé, né? Dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem que fazer uma análise crítica de tudo isso que nos chega, tudo que nos invade, todas essas notícias confusas, ruins, agressivas, tudo isso nos traz desequilíbrio e isso nos faz julgar tudo que nós temos. Ou então, um desequilíbrio entre depressão, de desistência, de mau humor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E nisso, o nosso amigo irmão X lá, Humberto de Campos, né? Ele nos oferece uma forma, num dos livros dele, né? Ele de nos precavermos quanto a essas notícias boas ou más. O que a gente deve fazer para frear essa tendência do mal, né? Do mal seguir com a gente, da gente ir fazendo uma limpeza, né? Então, ele conta assim, que existia um homem esbaforido que um dia chega e cochicha no ouvido de Sócrates, o pensador lá, nosso filósofo, que tinha uma coisa muito grave para contar para ele. Aí o Sócrates lhe diz: você tem certeza que isso é verdade? Aí o rapaz responde: não, eu só ouvi dizer. Aí ele fala: então eu vou te fazer mais uma pergunta: isso é bom? Aí ele fala: não, na verdade é bem ruim o que eu tenho para dizer. Aí ele fala: é útil? É proveitoso? Ele fala: não, não é. Então, se não é verdade, não é bom, não é útil, não repassemos, deixemos morrer em nós. Mesmo que seja verdade, mas que vai trazer um trauma, vai fazer a pessoa se sentir mal, sabe? Aquelas coisas, aqueles acidentes, aquelas coisas horrorosas, imagens que agora todo mundo filma tudo, tira foto de tudo, principalmente tragédias, né? E aí passa para frente. Isso vale a pena? A gente vai trazer algum bem-estar para alguém? Não. Na verdade, deixa morrer aqui, né? Se você recebeu, não vamos criticar também quem mandou, porque de repente ele também não faz isso. De repente, ele não tem essa informação que a gente tem. Então, vamos nós fazer com que morra aqui esse tipo de informação, né? Então, vamos sempre nos ater a isso. Não é bom, não é útil, não vamos repassar. Vamos tentar agir assim. E entrar sempre no orar e vigiar. Que mensagem a gente quer levar? Se a gente tomar um tropeção, a gente vai melhorar ou não? A gente vai voltar para trás? Não, né? A gente tem que orar e vigiar. Fazer todo o esforço para a gente seguir tudo que o nosso mestre mandou. A cartilha está pronta. Ela está lá. O ensinamento está lá. Nos basta seguir, né? Nos basta orar e pedir ajuda nas horas mais difíceis. E principalmente por essa fase que nós estamos, é essencial as nossas orações, o nosso equilíbrio e o nosso amor e caridade para podermos doar aos nossos irmãos. Era isso, meus irmãos. Agora vamos envolver a nossa irmã Vera para que ela faça as vibrações para nós. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradecemos pelo amparo e pelo Evangelho, que vai nos ajudar muito. Então, vamos assim às vibrações da noite. Em tranquila serenidade, confiante no divino amigo Jesus, entremos em vibração de paz, amor, entendimento, tolerância e paciência. Vibremos e roguemos ao nosso Mestre Jesus para que Ele possa nos envolver em sua paz, que sua luz faça morada em nosso coração e que os nossos melhores sentimentos de amor, dessa forma, vamos expandindo as nossas vibrações e vamos nos imaginando como pontos de luz, cobrindo todo o nosso planeta. E vibremos pelo Brasil, por todos os hospitais, pronto-socorros, pelos profissionais de saúde e todos os que ajudam e se encontram na linha de frente das enfermidades, para que possam ter o amparo do nosso Mestre Jesus. Vibremos amorosamente pelas equipes de acolhimento do plano espiritual,
que recebe carinhosamente a todos os pedidos de ajuda e orações, fortalecendo a todos com muito amor. Vibremos muito amor pelas pessoas que conhecemos ou não. Vibremos pelos nomes que se encontram nos grupos de vibrações e necessitam desse acolhimento espiritual para que todos possam receber essas vibrações de amor. Vibremos por todos os lares e famílias que passam por dificuldades e que possam receber todo o auxílio necessário. Vibremos pelos nossos lares, para que possa ter o amparo, forças para nos unir e assim vencermos as dificuldades que porventura cheguem até nós. Vibremos pela expansão do Evangelho de Jesus em todos os lares, como forma de conduta. Vibremos por todas as casas de orações e todos os seus trabalhadores, colaboradores. E com eterna gratidão, vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade por todas as pessoas que melhoraram ou foram curadas de todas as enfermidades, inclusive a da Covid. E assim, vamos vibrando pela paz no mundo e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão companheiro Eurípides, que fará para nós a prece final. Que assim seja. Graças a Deus. É o momento de agradecermos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Mestre e de toda a equipe de nossa querida Marisa. Agradecer a Deus mais uma vez. Agradecer a Jesus e a toda esta espiritualidade que sempre está nos socorrendo, nos envolvendo em forças para seguirmos. Agradecidos a Deus, agradecidos por estarmos juntos, envolvidos em mais um tema, em mais reflexões, e nos despedimos, pedindo permissão para encerrar mais um Evangelho no lar. Que todos possamos aproveitar a mais uma semana de trabalho, de atividades e seguirmos em frente. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.